Muito bem, então vamos iniciar o nosso encontro. Eu vou começar agora a gravar aqui, tá bom? Primeiro eu vou projetar o material. Dá para ver aí? Tudo certinho? Tá dando para ver. Ok. Então você está vendo aí, nós estamos no livro, no capítulo 9. Capítulo 9, hoje o tema do nosso encontro é Abraão, o pai da fé. E na Bíblia você vai procurar aí no livro do Gênesis, capítulo 28. Pegue a Bíblia aí. Procure Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, nos versículos de 1 a 18. 22. Capítulo 22, versículos de 1 a 18. Achei. Ok. Então, marque aí. E nós vamos, logo lá na frente, a gente vai refletir sobre esse texto, tá bom? Tá. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre a história de Abraão, quem é Abraão, né? E qual é a sua importância para a história de salvação do povo de Deus, né? Abraão, como está escrito aqui, é o pai da fé, né? Então, nós vamos ver ao longo desse encontro todo o processo, né? Como que ele obedece a Deus, o chamado, né? O envio de Deus, né? E por causa disso que ele faz, ele é considerado o pai da fé, né? Então veja, se nós estivéssemos no presencial, aqui estaria alguns símbolos, né? Aqui vocês acompanham aí pela leitura. Tivéssemos no presencial, estaríamos um altarzinho, né, feito com sandálias, cartazes com a palavra fé e a Bíblia, né, que é aí o livro do Gênesis, que é o texto que nós vamos no capítulo 22, que nós iremos refletir. Vamos a passar aqui para frente, mas um pouco aqui e tal. Então, Abraão, ele é considerado o pai da fé dos judeus, de nós cristãos e também dos muçulmanos. Então, veja, Abraão, nós rezamos, nós lemos, nós rezamos com a Bíblia alguns textos que tratam de Abraão, inclusive esse de hoje, desse nosso encontro, né? Mas Abraão, ele é considerado o pai de todos aqueles que têm a fé monoteísta. O que é uma fé monoteísta? Uma fé num Deus único, né? Então, os judeus, eles têm uma fé monoteísta, né? Acreditam num Deus único. Nós, cristãos, também somos monoteístas, acreditamos num único Deus. E os muçulmanos, que também são monoteístas. Então, o Abraão, ele é considerado o pai, não é, da fé desses povos que têm uma religião monoteísta, que são judeus, que são os cristãos, nós cristãos, católicos, evangélicos também, não é? E também os muçulmanos. Então veja, todos esses povos, todas essas pessoas, todas essas religiões, elas têm Abraão como pai, né? Então ele recebeu uma revelação divina, né, profetizando que ele seria o pai de uma grande nação, mais numerosa que as estrelas que há no céu. Então, conhecer Abraão e sua família é entrar em contato com as origens da fé no Deus único verdadeiro. Somos herdeiros dessa fé que em Jesus Cristo se realiza e se consuma da forma mais plena possível. A diferença entre os judeus e entre os cristãos e dos muçulmanos também é que nós cristãos, nós somos um pouco diferentes dos judeus como também dos muçulmanos, porque o nosso Deus é trinitário, é um só Deus, né? Mas é manifestado em três pessoas, né? Que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né?
Então, nós temos essa diferença. Enquanto que o judeu, ele não tem essa dimensão trinitária de Deus. E tampouco os muçulmanos também eles têm, né? Então, nós somos diferentes por causa dessa trindade, não é? Que, por sinal, é o sinal que nós fazemos nas celebrações da missa, é, quando acontece alguma coisa, a gente sempre, quando a gente vai rezar o terço, por exemplo, a gente começa invocando a Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas isso é uma questão, né, mais dos nós que somos católicos, né? Que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E é assim que nós invocamos e é assim que nós vivenciamos a nossa fé. Então veja, Abraão vivia numa cidade chamada Ur. Hoje essa cidade, esse local onde viveu Abraão, fica no Iraque. É um país, né, no Oriente, o Iraque, não é? Uma região dos povos antigos, certo? Então era a região onde naquele tempo, antes de Cristo, viveu Abraão. Então no tempo dele, as pessoas adoravam vários deuses, fazia até sacrifício de pessoas para agradar as divindades. Abraão, porém, adorava o único Deus que existe e fez o céu, não é? Aquele Deus que fez o céu, o Deus que fez o céu e fez a terra, não é? Então é o Deus que Abraão adorava. Então um dia o Senhor se manifestou a Abraão, disse-lhe para sair da sua terra, deixar sua família e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Além disso, Deus lhe fez uma promessa. Abraão formaria um grande povo. Abraão partiu e, depois de muito caminhar, parou na terra de Canaã, que é a atual Israel, não é hoje o país Israel. Sara, sua esposa, já estava com idade avançada, mas mesmo assim teve um filho chamado Isaque. Então rezemos ao Senhor nosso Deus, que chamou Abraão e hoje nos convida a caminhar com ele. Dá para ver aí a oração número 5? Então nós vamos rezar juntos, tá? Número 5 aí, ó, todos. Rezemos. Continuamente Recebo a vida das recebo a vida das tuas mãos, res- esta é a minha verdade e a minha alegria. continuamente Continuamente os meus olhos se eu voltam para faço ti e e eu vivo do teu olhar. tu és Tu, meu Criador e minha e minha salvação. salvação. Ensina-me no silêncio de tua presença A compreender a compreender o mistério da minha isso. existência e que eu existo através de ti e diante de ti e para ti. Amém. Amém. Então vamos lá para a leitura do texto da Bíblia, não é? Do texto de Gênesis, né? Do capítulo 22. Vanessa, você pode ler? Eu não sou muito de ler assim, não. Uhum. Ah, Eu não sou muito de ler assim, não. mas você tem que participar. Dá para você ler, tranquilo aí, ó. É? Capítulo 22, versículo de 1 a 18. Pode começar? Pode começar. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: Toma o teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moria, onde tu ofereceras ao holocausto sobre um monte em que te indica. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para holocausto. Qual que é essa palavra, o significado dela? Qual? Holocausto. Holocaustos. Holocaustos é, a ação, não é? Onde Isaac será queimado. Ah, sim. Ele será morto, né? Uhum.
Partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha e holocausto e pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos ao fogo a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe: Abraão providenciará ele mesmo com a ovelha para o holocausto. Meu filho, e ambos juntos continuaram ao seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão indicou um alto, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. Anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. E não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos. Tomando-o, ofereceu-o em holocausto em um lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar Javé e ele, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé e Ere. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, disse ao Senhor, pois quem fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, multiplicarei a tua prosperidade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos e a todas as nações da terra. Palavra do Senhor, Graças a Deus. Ai, tem mais. graças a Deus. Chegou a Anaísa. A Anaísa está Boa aí. noite. Anaísa hoje. Boa noite. Boa noite. Anaísa, hoje nós estamos iniciando o primeiro encontro da Vanessa. Vanessa também, ela vai exclusivamente participar online, tá bom? Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Foi nada. Então, nós estamos aqui com a Thaísa, você, Vanessa, e agora a Anaísa. Muito bem. Vamos lá, então, Vamos entender o texto, né? Então, a Vanessa leu o capítulo 22 de Gênesis, nos versículos de 1 a 18. Vanessa, quem são os personagens desse texto? Abraão, Isaac. Abraão, Isaque. Podemos dizer que Abraão e Isaque são os primeiros personagens, né? São os personagens principais. Não é isso? Sim. Que é pai Filho. e filho, né? Onde é que esse relato acontece? Onde é que essa história foi contada? Dá para você falar onde foi? Eu? O Isaac, o Abraão com Isaac, eles em obediência a Deus, né? Uhum.
pega o animal, né? Coloca a lenha, coloca todo o material no animal, convida Isaac, e também vai um outro personagem. Quem foi que foi com... Quem acompanhou Abraão e Isaac? Foi o anjo do Senhor. Isso, mas tem uma pessoa aí que foi o escravo, né? O servo o Foi. escravo, porque naquele tempo as pessoas tinham escravo, né? E Abraão era um homem rico, tá? Uhum. Então os homens ricos da época eles tinham escravo. Então o texto diz que o servo, né, o escravo de Abraão, né, Uhum. organiza as coisas com o animal e vai para o lugar. Como é o nome do lugar? É o Monte Moriá, não é? Isso. Uhum. Você lembra que você leu aí? É o Monte Moriá. O que que eles foram fazer lá no Monte Moriá? Foi sacrificar o Isaac. Foi sacrificar o Isaac, né? Foi sacrificar o Isaac. O Isaac sabia que seria morto? Não. Não sabia, né? Uhum. Por isso que o Isaac falou, não é? O Isaac, ele percebeu que o pai ia levando a lenha, né? Ia levando faca, né? Ia levando os instrumentos necessários. Isaac percebeu que ia acontecer o sacrifício de alguma coisa, né? Isaac pensava que era de um animal, não é? Uhum. Isaac nunca passou pela cabeça dele que quem seria sacrificado era ele mesmo, né? O Isaac. E por isso que ele pergunta, mas pai, onde é que está o cordeiro para ser imolado, né? Uhum. O pai falou para ele? Não. Não, o pai preferiu, né, dizer que o cordeiro estava por ali e tal, então não falou da história. De forma que o Isaac ele só vai perceber que ele seria o cordeiro, não é? Quando o Abraão faz o gesto de pegar Isaac e colocar na fogueira, colocar em cima da fogueira, não é? Uhum. Na hora que Abraão faz isso com Isaac, o que que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu, não é? E o que foi que o anjo fez? O que que o anjo falou com Abraão? Deixa eu ver. Eu tô riscando a Bíblia aqui. Ah, Jura. Deixa eu ver aqui. Abraão levantou os olhos atrás do cordeiro. Uhum. Gritou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. hum. Abraão respondeu: Eis-me aqui. E Uhum. aí? Continue. Não estenda a tua mão contra o menino. Isso, não estenda a sua mão, ou seja, não toque no menino, Uhum. né? Porque Abraão estava disposto a realmente sacrificar o seu próprio filho, né? Isso. Então, uma das falas do anjo é essa: Abraão, Abraão, né? Não Não, movimente, né? Não desça a sua mão sobre o menino para pôr na fogueira, né? O que uhum. mais o anjo fala? Não lhe faças nada. Não lhe faças nada, ou seja, não faça nada, não toque no menino, não faça nenhum gesto sinalizando de que vai colocar ele na fogueira. Tem alguma coisa mais que o anjo falou? Agora sei que temas a Deus, Agora eu sei que temes a Deus, né? pois não me recusaste o teu próprio filho, teu filho Isso, único. isso, não. Por quê? Por que que o anjo disse, agora eu sei que você não teme a Deus? Por causa de quê? Porque Abraão não recusou seu próprio filho, ou seja, Abraão, né, em obediência a Deus, ia matar o seu próprio filho. Uhum. Veja que ação é essa, hein, Vanessa? Pois é. Não é difícil? Como é que você oferece seu próprio filho? É. Pois é.
É isso que aconteceu com Abraão, né? O Abraão, ele fez isso, certo? Abraão, ele fez isso em obediência ao pedido de Deus, né? Ou seja, Deus queria provar a fé de Abraão, né? Queria provar a fé de Abraão. Não que Deus realmente ia deixar Abraão matar seu filho, mas o Deus queria saber se realmente Abraão, né, tinha fé nele, né? Veja, a gente pegar o nosso próprio filho, imagina isso, né? Imolar, matar o nosso próprio filho, veja que coisa, né? Veja que coisa. Então, isso é uma grande prova da fé. E agora, dá para a gente entender o porquê que Abraão é considerado o pai da fé? Por quê? Hum? Por quê? Thaísa, Naísa e Vanessa, por que a partir desse relato, por que que nós podemos dizer que Abraão é o pai da fé? Porque ele doou o seu próprio filho? Porque ele doou seu próprio filho, né? Ele, em nome da fé, ele foi capaz de doar, não é? Colocar o seu próprio filho como cordeiro em cima de uma fogueira. Né? Esse é o primeiro relato, né? O segundo relato de Abraão é que ele foi obediente a Deus, ele saiu da sua terra e foi para outro lugar, em obediência a Deus. Deus pediu a Abraão que ele saísse da sua terra e fosse morar em uma outra terra, em outro lugar. E Abraão não conseguia, Abraão não sabia, não conhecia esse lugar que Deus o chamou, né, para que ele fosse habitar aquele lugar. A pessoa, a gente sair do nosso local, sair do lugar que nós moramos, conhecemos tudo, e ir morar numa terra desconhecida? Você nunca sabe como é que é o povo, não conhece ninguém, né? É também uma prova, né? Então, Abraão fez isso. Então, Abraão, ele tem dois relatos que demonstram que ele é o pai da fé. Primeiro, sacrificar o próprio filho. Segundo, ele sai da sua terra com tudo aquilo que ele tem. Ele fez uma mudança de verdade, saiu da terra dele, onde ele tinha família, aonde ele tinha terras, aonde ele tinha os seus animais, seus escravos, para ir habitar em uma outra terra. Por isso que ele é chamado pai da fé. A gente só faz isso, e Abraão só fez isso por causa que ele tinha fé. Fé em quem? Fé em Deus, né? Deus. Fé em Deus, tá certo? Então, as coisas que a gente faz na vida, quando se trata da fé, a gente faz por causa disso, porque nós tenhamos fé, não é? Por exemplo, por que que nós estamos participando dos encontros da catequese? Só porque você quer participar? Não, porque a gente tem o quê? Tem fé, não é? Tem fé, não é isso? Que faz a gente parar para a gente rezar, refletir, estudar um pouquinho, rezar um pouco. A gente faz isso porque nós temos fé. É. Porque se você não tem fé, a gente não faz isso, né? A gente não faz isso. Chegar em casa cansado do trabalho e à noite a ter ainda que participar de um encontro de catequese, e isso é o quê? Isso a gente só faz porque nós somos motivados pela fé, não é? É a fé que nos move a isso, tá certo? Então vamos aqui passar mais para frente. E por causa dessa obediência, né, a Deus feita por Abraão, ele se tornou o quê? O pai de uma grande nação. Então Abraão também é o nosso pai. Se nós temos fé, então o nosso pai também é Abraão. Claro que é um pai de uma história de fé, que o nosso verdadeiro pai é Deus, tá certo? Abraão, ele pode ser considerado nosso pai, mas é o pai na fé, porque ele teve fé e nós temos fé, não é? Nós temos fé. Por isso ele também é um exemplo para cada um de nós, tá certo? Então, Certo. veja, nós temos aí um texto muito bonito, muito forte, né? Esse texto que nós lemos aqui de Gênesis é um texto muito forte, né? É um texto que tem uma leitura muito, né? Se a gente for ler com bastante atenção, ligando uma coisa com a outra, é um texto muito forte para nós, né?
né? Como que a gente consegue entregar, matar o nosso próprio filho, né? Por causa da fé. Então é muito forte isso, né? Só quem é pai, só quem é mãe sabe, não é? Quem ainda não é pai, quem é mãe, mas, né, que vai se tornar aí um dia, quem sabe, ser mãe ou ser pai, sabe o que que é o amor de um pai e de uma mãe pelo filho, né? Nós estamos falando aqui da verdadeira mãe, né, do verdadeiro pai, certo? Sabe qual é o amor que se sente pelo filho, né? E Abraão fazer isso com o próprio filho. Isso é, de fato, uma obediência muito grande a Deus, certo? Muito bem. Então vamos refletindo aqui, vamos acompanhando. Então Abraão acreditou que existia um só Deus, por isso ele é chamado de pai da fé, pai de uma multidão de filhos que crê num Deus único. Por isso ele é o nosso pai. Porque se nós acreditamos no Deus único, né, o nosso Deus verdadeiro, ele também é nosso pai. Se nós acreditamos em Deus assim como Abraão, então a nossa linhagem, né, é de Abraão. Então, a partir de Abraão, Deus começou a formar um povo escolhido. Crer no Deus único de Abraão significa crer em todas as suas verdades, nos acontecimentos e nas palavras que Deus foi mostrando para que esse povo conhecesse sua vontade e sentisse seu amor. Número 10, dá para ver aí? Quem lê? Quem está com o livro, a Anaísa você pode fazer a leitura pelo livro aí, tá? Na página 79. Quem não está, né, no caso da Vanessa, pode fazer aqui a leitura mesmo pela compartilhamento aqui na tela. Número 10, leitor 1. Posso Quem ler? lê? Pode. Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele sacrificasse o seu filho único, como sinal de confiança absoluta no Senhor. Abraão, mesmo sofrendo, nada quis negar a Deus. Por isso, preparou o sacrifício de Isaque. Contudo, Deus jamais aceitaria que o filho de Abraão fosse morto. Nosso Deus jamais quer a morte, mas as provações da vida revelam quanto estamos próximos ou distantes de escutar a sua palavra. Leitor 2. Posso ler de novo? Certo. Abraão é nosso pai na fé. Ele está na raiz da fé judaica, cristã e islâmica. Todos professam que há um só Deus que falou primeiro a Abraão e aos seus filhos e netos, que dominamos de patriarcas. Seu filho se chamou Isaque, que teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel e gerou 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Veja a história aí, né? Só. Então, Abraão teve um filho, que é Isaac, chamado Isaac. Isaac, depois ele casou, não é? E teve dois filhos. Um era Esaú e o outro era Jacó. Jacó, por sua vez, teve seu nome mudado para Israel. E ele gerou 12 filhos, que formaram depois as 12 tribos de Israel. Tá vendo, gente, que é a partir de Abraão que começa a formação do povo de Deus? Percebe isso? Então, o povo de Deus é formado a partir de Abraão. Então, o povo de Deus é faz parte da família de Abraão, né? Então, se é da família de Abraão, não é isso? São netos de Abraão, é um povo de fé, né? É um povo de uma única fé. Então, o povo de Israel é o povo de fé. É um povo que acredita no Deus único, assim como Abraão, tá certo? Por que que nós estamos aqui falando, não é, de Abraão? Justamente por isso, porque Abraão,
ele é uma figura importantíssima na história de salvação e de fé do povo de Deus, não é? É essa fé que eu tenho hoje, no século XXI, né? Nesse período que nós estamos vivendo. A fé que eu tenho é a fé de Abraão, né? A fé no Deus único, né? Nós acreditamos em Deus, mesmo que nós não vê, né? Nós não vimos Deus, nós não vemos Deus, a gente sente Deus em nossas vidas, né? Percebemos através da nossa fé que Deus está conosco, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas nós nunca o vemos, né? Só pela fé, né? Só pela fé, não é isso? Nós acreditamos e o que faz a gente seguir, o que nos faz sermos católicos, cristãos, irmos à missa, rezar um terço, participar de um momento de louvor, de adoração. Por que nós fazemos isso? Por causa da nossa fé. Então, gente, ó, a fé para nós ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima. E a importância da catequese aqui, para que ela serve para nós? Justamente para a gente conhecer a nossa fé, conhecer a história de fé do povo de Deus, não é? E a partir dessa história de fé do povo de Deus, a gente também amadurecer a nossa fé. A gente ficar com a nossa fé firme, né? Inabalável, né? Essa fé em Deus, que é uma fé que um dia Abraão teve, né? Através da sua prática, do seu testemunho, da sua obediência, né? Então, nós temos que ser como Abraão, né? Nós temos que ser como Abraão. Não que nós vamos oferecer o nosso filho ou nossa filha em sacrifício, não é? Mas nós temos que fazer algumas coisas na nossa vida, né, para mostrar para Deus que nós temos fé, que nós acreditamos em Deus, né? Nós temos que passar por muitos momentos, sejam eles dolorosos, sejam eles de sacrifícios, não é? Mas é necessário que a gente passe por isso para que a gente possa demonstrar a nossa fé, né? A nossa fé. O cristão, a gente nunca vai desistir dos momentos difíceis. O que que a gente vai fazer? A gente vai enfrentá-los, né? A gente vai enfrentá-los porque é através desse enfrentamento da dificuldade que nós provamos que nós somos uma pessoa de fé, né? Uma pessoa de fé. Então diz uma música popular brasileira, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, né? Ou seja, aqui o texto traz um trecho da música de um cantor brasileiro que vocês conhecem, não é? Se vocês não ouviram a música dele, mas vocês já ouviram falar no nome dele, que é Gilberto Gil, né? Gilberto Gil tem uma música que fala assim, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é bem isso, né? A pessoa que tem fé, a pessoa que acredita em Deus, não é? A fé não falha. Ela pode até tardar, não é? Ela pode até tardar, mas ela não falha, né? Então isso acontece para as pessoas que têm fé, né? A fé, ela não falha, né? E a fé em Deus, justamente essa fé em Deus, ela não falha, ok? Estou observando os símbolos, né? No caso aqui, a gente não está no presencial, para a gente ter um altar com os símbolos, a gente vai passar essa parte aqui, certo? Certo. Nós temos a parte aqui do Catecismo da Igreja, um trecho, número 13, que faz referência a, ao número 145 a 146 do Catecismo da Igreja. Deixa eu pegar ele aqui. O meu aqui. Eu vou pegar o meu aqui também, peraí. Tá certo. Se dá para vocês verem, isso aqui é o Catecismo da Igreja, né? Que é um documento importantíssimo para todos nós, certo? Quem não tem o Catecismo da Igreja, eu sugiro que depois, com o tempo, vocês adquiram, porque é um livro muito importante para a nossa fé. É aqui também que nós amadurecemos a nossa fé, através do Catecismo da Igreja, tá? Catecismo da Igreja Católica. Então, esse número 145 que está aqui, ele está dentro desse livro, né, do Catecismo da Igreja. A gente não vai
procurar ele agora, não, porque já está aqui o número, a gente vai só ler, tá bom? Eu vou pedir a Vanessa que leia. Leia aqui No celular esse número 13. é muito pequenininho para mim ler aqui pelo celular. Tá Dá o pequenininho para zoom. você? Hã? Tem como dar zoom? Dar zoom Tem. na imagem? Dá o zoom, fica pertinho. Pode começar a ler? Sim, pode. Pela fé, Abraão obedeceu o chamado de Deus e partiu para uma terra que viria a receber uma herança. Partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Pode ler assim ou não? Pode continuar lendo. Pode, sim, sim, sim. Pela fé, viveu um estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de receber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício seu filho único, realizando assim a definição de fé dada pelo Epístola de Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam. É ruim ler pelo celular. E a prova que existe as coisas que não se vê. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído com justiça, fortalecido por ela, por essa fé. Abraão tomou-se o pai de todos os crentes. Isso. Como é o nome da esposa de Abraão? Sara. Sara, não é? A Uhum. Sara. Você sabia que a Sara, ela ficou grávida de Isaac e ela já estava uma mulher de idade avançada, né? Ou seja, era uma mulher que já não tinha mais a capacidade da fecundidade, não é isso? Sim, Ou seja, mas como era a obra de Deus, né, mesmo assim ela conseguiu dar, né, ficar grávida de Isaac, ser mãe na idade da velhice e, claro, fazer com que Abraão também fosse pai, né? Então veja, essa é uma história de fé também, não é? É uma história de fé. É uma fé em Deus. E aí a gente pode entender que é a partir daquela sobre essas coisas que existe aquela expressão que diz assim: nada para Deus é impossível, né? Nada para Deus é impossível. Ou seja, não há idade, não é? Não há momentos difíceis, não há dificuldade, porque se Deus está com a pessoa, se Deus está conosco, nada é impossível. Tudo é Possível. possível, né? Tudo é possível. E isso aconteceu com quem? Com Sara. Abraão e Sara, né? Sobretudo com Sara, porque foi quem engravidou, não é? De Isaac, certo? Já numa idade avançada. É outro momento, então, que prova a fé, não é? Que prova a fé de Abraão e também de Sara, né? Muito embora o texto só fala mais de Abraão, mas tem a figura de Sara, né? Que é a esposa de Abraão. Então veja, se você for pegar agora, fazer um resumo, vamos perceber. Na vida de Abraão e na vida de Sara, nós tivemos muitos momentos da presença de Deus na vida deles. Engravidar de Isaac numa idade que já não tinha mais, já não era mais fecunda, não é? Depois, Deus livra, não é, a morte do próprio Isaac, né? Não porque Abraão, de fato, né, Abraão ia matar sim o seu filho em obediência a Deus. Então Deus se manifesta através do anjo para livrar o Isaac da morte, né, do holocausto. Veja, a palavra holocausto aí, ela significa queimar, né? Queimar, né? Queimar alguém, né? Matar uma pessoa viva, colocar a pessoa dentro de um fogo vivo, né? Holocausto. A pessoa morre queimada. Por isso a palavra que a Bíblia coloca aí, não é? Holocausto. E
Depois, também, outro momento de fé na vida de Abraão, fé que Deus convida ele para ir para uma outra terra, uma terra desconhecida, que é a terra onde será fundado o povo de Deus, né? Será construída, né, formada o povo de Deus. Então, ele é uma peça importantíssima para a história de fé nossa, né? Como Abraão, supliquemos a força de Deus para caminharmos com fé nas estradas da vida. Vamos rezar todos juntos essa oração aí, do número 14. Todos nós rezamos juntos. Senhor, meu Deus, Deus, minha única Única minha única esperança, esperança, faze faz que, com que cansado, não não deixe deixe de te de procurar, procurar, mas mas procure o teu procure o teu rosto rosto sempre com sempre com ardor. ardor. Dai-me Dá-me a força de procurar segurança, tu que o que te fizeste fizeste encontrar e me e deste a esperança de cada vez mais te encontrar. entrar diante de ti. Diante de ti está a minha Minha força força e a é a minha fraqueza. força. Conserva Conserva aquela, cura esta. diante de ti. Diante de ti está a Ensina. minha ciência e a minha ignorância. Onde me abriste, acolhe-me quando entrar. Onde me fechaste, abre-me quando eu bater. Fazer com que me lembre Faze de que me ti. lembre de ti, que te entenda e te amem. Amém. Amém. Oração bonita, né? Vamos dar continuidade aqui para frente, aí no número 15. A palavra faz viver. Aqui nós temos um trecho de uma das cartas do Papa Francisco, da encíclica Lumen Fidei, Luz da Fé, não é? O nome em latim significa Luz da Fé, do Papa Francisco. Alguém quer ler? A fé fé desvenda-nos. Sim, nos pode continuar. o caminho e acompanha os nossos passos na história. Por isso, se quisermos compreender o que é a fé, temos de explanar o seu percurso, o caminho dos homens crentes com os primeiros testemunhos já no Antigo Testamento. Um posto singular ocupa Abraão, nosso pai na fé. Na sua vida, acontece um fato impressionante. Deus dirige-lhe a palavra, revela-se como um Deus que fala e o chamar pelo nome. A fé está ligada à escuta. Abraão não vê Deus, mas ouve a sua voz. Deste modo, a fé assume um caráter pessoal. O Senhor não é um Deus de um lugar, nem mesmo o Deus vinculado a um tempo sagrado específico, mas o Deus de uma pessoa, concretamente, o Deus de Abraão, Isaque e Jacobe, capaz de entrar em contato com o homem e estabelecer com ele uma aliança. A fé é a resposta a uma palavra que interpela pessoalmente, a um tu que nos chama pelo nome. Isso, né? Acabou de chegar aqui a outra Vanessa, Vanessa Maria. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, bem. Oi, Acabei de chegar da vai. faculdade. Acabou de chegar da faculdade. Tem outra Vanessa aqui, tem a Vanessa Alves Miranda e tem a Vanessa Maria de Oliveira. A Vanessa Maria, ela participa do presencial e a Vanessa Alves, ela vai ficar só no online. Viu, Vanessa? Ok. Dá um oi aí para ela. Oi, Vanessa. Oi, prazer em conhecê-la. Prazer. Minha câmera não tá funcionando. Peraí. Ah, pronto. Nossa, que bagunça. Agora sim, né? Agora sim. Acabei de chegar. Ah. É isso, a Vanessa Miranda, ela vai participar das celebrações dominicais, né? Quando ela não vier aqui na igreja, ela vai na Sagrada Família.
Por quê? Porque a missa, ela é a catequese da catequese, não é? Então, é uma das obrigações do catequizando é participar dos encontros online ou presencial, mas também participar da Santa Missa, né? Porque a Santa Missa, ela é catequese da catequese, certo? É muito complicado um catequizando não participar da missa, né? Porque fica incoerente, né? É meio incoerente. Ah, eu quero receber os sacramentos, quero ser batizado, batizada, quero fazer primeiro a Eucaristia, o Crisma, mas eu não vou na missa. Aí é difícil, né? Ou seja, demonstra que parece que a gente está com a fé meio que abalada, né? Certo? Então é algo assim que nós devemos participar. A não ser que nós tenhamos problemas, dificuldades, aconteça alguma coisa, tal, mas caso isso não aconteça, nós somos convidados a participar da Santa Missa, tá bom? Isso é importante para nós. Então, voltando aqui o texto, né? Então, veja, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Veja, nós vamos estar sempre fazendo nossos encontros baseados na Bíblia, tá bom? Na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, quando fala de Abraão, vai falar assim, né? Quando Deus se manifesta para o povo, Deus se manifesta assim. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Jacó. Isso, né? Percebe para você ver. Se não me falha a memória, domingo passado, foi no domingo lá atrás, retrasado, uma das leituras da Santa Missa era isso, né? O texto mostrava: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, o que quer dizer essa expressão? Ou seja, eu sou o Deus da história de fé de um povo. Abraão foi um homem de fé, né? E através de Abraão nasceu Isaac, e através de Isaac nasceu Jacó. Jacó foi pai de Israel, ou seja, foi pai das 12 tribos de Israel. É isso? Então, é o Deus, né, o qual Abraão, Isaac e Jacó acreditam, né, têm fé. Por isso que Deus se manifesta na Bíblia, lá no Antigo Testamento, como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Né? Domingo passado, na leitura de Samuel, que falava de Samuel, se não me falha a memória, se não está ruim agora, mas estava lá, quando Deus chama Samuel. Né? Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus, ou melhor, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Né? Ou seja, eu sou o Deus dos homens, daqueles que são os meus instrumentos, né? São aqueles que, através dele, eu formei o povo de Deus, certo? E aí esse texto aqui da carta, da encíclica do Papa Francisco, vai fazer um resumo, né, sobre a importância aí de Abraão. Aqui embaixo do texto tem assim: reflita e comente a partir de sua experiência as seguintes frases. A fé está ligada à escuta? O que é que vocês acham? Sim. Sim, não é? Ou seja, quem escuta, não é? Ou seja, a pessoa que escuta, a pessoa que está atenta aos sinais dos tempos, é uma pessoa que tem maior facilidade de entender o que Deus quer para ela, não é? Através dos atos, através das coisas que acontecem nas nossas vidas, não é? Se nós somos uma pessoa de fé, a gente tem que ficar antenado com isso, né? A gente tem que ficar antenado, certo? A Vanessa mora, não é, distante de nós, está morando lá, um pouco distante de nós. Mas por que Vanessa resolveu fazer a catequese online aqui na paróquia Mãe da Misericórdia, perto de Trindade? Por que será? Né? Então, veja, é algo que deve se ficar atento para isso, né? O que Deus quer de mim, né? Então, a escuta, ela é importante, e a fé está ligada à escuta, né?
Quando nós escutamos as coisas, né? Quando nós oferecemos o nosso ouvido, né? Para deixar Deus falar, né? E aí nós escutamos realmente o que Deus quer nos dizer. A outra frase diz assim, ó: Deus dirige-lhe a palavra, revela-se como um Deus que fala e o chama pelo nome. É isso? Abraão foi chamado pelo nome? Sim. Sim ou não? Sim, não é? Deus chama nós pelo nome. Chamou Abraão, chamou Samuel, não é? Chamou todos os homens de fé, mulheres também, não é? Pelo nome, não é? Chamou Maria, não é? A Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, não é? Chamou Maria, né? Chama pelo nome, não é? E veja que sempre tem a figura do anjo, né? O anjo esteve presente lá no Abraão, no sacrifício, no Monte Moriá. Abraão revela, conversa com Maria, não é? Dizendo que ela ficará grávida, ela terá um filho. Ela não conhece nenhum homem, mas ela ficará grávida, né? Então, quem fala isso para Maria, né? É um anjo, né? Da parte de Deus. Então, veja, Deus conversa com as pessoas, né? Deus chama nós, Deus nos conhece através do nosso nome. A fé é a resposta a uma palavra que interpela pessoalmente a um tu que nos chama pelo nome. É isso, né? A fé é a resposta a uma palavra que interpela pessoalmente. Ou seja, a fé, ela é o chamado, ela se dá mediante um chamado. Ela é manifestada através de um chamado, né? A uma palavra, alguém que chama, né? Alguém que nos convida, alguém que nos interpela. E o convite, ele é pessoal, né? O convite, ele é pessoal, certo? Eu fico pensando vocês aqui, não é? Eu também, mas vocês, não é? De livre e espontânea vontade, vocês estão participando dos encontros, seja ele presencial, seja ele online, mas vocês estão participando dos encontros porque vocês querem receber um sacramento da igreja, né? Não, vocês não vão receber certificado, vocês não vão receber nenhuma coisa assim que vai ficar marcada materialmente falando na vida de vocês. É uma coisa que se dá pela fé. É fé, né? Só você sabe, né? Porque é pessoal, né? Ou seja, é a fé que te faz realizar algumas coisas para você dizer para Deus que você acredita. O processo da catequese é o mesmo, né? O processo da catequese é o mesmo, né? Levantar cedo para ir à missa, né? Participar da missa, ir confessar, não é? Colocar o filho, levar o filho para a catequese, a filha, enfim, você ir para a igreja, participar de um grupo, de uma pastoral, tal, isso é fé, né? Porque você não vai agregar nenhuma riqueza material. A riqueza que você tem nisso é através da fé, né? A fé que está em você, não é? Que está presente em você e que não está ligado a uma coisa material, né? Imagina Abraão, né? Imagina Abraão levando o seu filho para ser sacrificado. Em nome de quê? Em nome da fé. Imagina isso, né? Deus não chegou para Abraão e disse assim, olha, eu vou te dar 10 barras de ouro para você sacrificar o seu filho para você me demonstrar que você tem fé. Deus não ofereceu nada em riqueza para Abraão, não é isso? Deus não deu ouro, Deus não deu prata, certo? Deus não ofereceu nada de material. E mesmo assim Abraão fez, né? Fez o sacrifício, saiu da sua terra por causa da fé, não é isso? Por causa da fé. Então, esse texto aqui embaixo diz assim, ó, pai de uma grande nação. Olha aqui a historinha aqui embaixo, ó. Isaac, filho de Abraão, teve 12 filhos, ou melhor, 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E esses também tiveram filhos e filhas. E assim começou a história do povo iniciado por Abraão.
os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel, do povo de Israel. Os nomes dos 12 filhos são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser. Quando o povo de Israel queria recordar o início da sua fé, falavam do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que prometeu fidelidade. A primeira aliança, que é o pacto, foi feita com esse povo, através dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, que nós vamos ver depois no encontro que virá. Quem não participou dele ainda, né? A nova aliança, o pacto de amor que vale até hoje, que a nova aliança é com Jesus Cristo, né? Seu filho, o Filho de Deus. Deus fez com a vinda de Jesus, que era judeu, mas que estendeu a promessa de amor a todos os povos, tribos e etnias. Vejam, Deus tinha o seu povo, né, que é o povo de Israel, né? Mas Deus também não ficou atrelado ao povo de Israel. Deus quis que outras pessoas, outras tribos, outras nações, outros continentes pudessem conhecer ele e o seu filho Jesus. É por isso que nós aqui, não é? Nós aqui no Brasil, nós aqui na América, nós temos a fé, né, em Deus, a fé em Jesus Cristo, porque ela se expandiu para outros lugares. Deus quis que outras pessoas pudessem conhecer a sua fé, tá certo? Certo. Tudo bem? Sim. Vanessa Alves, o que mais chamou a atenção de você nesse encontro? Nesse tema de hoje, melhor dizendo? A fé. A fé, não é? A fé, claro, né? A fé, ela é o centro desse encontro de hoje, né? Através da figura de Abraão, né? Através da figura. Então, para a gente manifestar a fé, a gente tem que ter atos, né? A gente tem que ter atos. Fazer algumas coisas, né? Alguns chamados, praticar algumas coisas, porque Deus quer que a gente, para provar a nossa fé, a gente quer, Ele quer que a gente faça algumas coisas, assim como Ele fez com Abraão, não é? Ele foi muito forte com Abraão, né? Ele também é forte conosco, não é? Não dá para dizer que tem fé se a gente fica só em casa, não é? Não dá para dizer que tem fé quando a gente não vai à missa, né? Não vai à igreja. Ah, eu tenho fé. Como que você tem fé se você não faz nada, né? Se você não ajuda o próximo, se você não participa de nenhum movimento, se você não vai à missa, se você não vai confessar, se você não vai à adoração, se você não participa de um grupo de oração, né? Se você não tem um sacramento. Então, quando você não faz nada, fica difícil da gente saber se a gente tem fé, não é verdade? Penso que nós encerramos esse encontro de hoje, né? Ele não tem perguntas para a gente escrever no caderninho, tá bom? Só para a gente refletir, mas nos próximos que a gente, né? Nos próximos que a gente terá, né? Os próximos encontros, vai ter algumas perguntinhas para vocês anotarem, tá bom? Querem Tá bom. falar alguma coisa? Eu não. Também não. Certo? Tudo certo. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então vamos encerrar esse nosso encontro de hoje, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento, pela presença de cada um de nós, de vocês, por esse tempo que nós tiramos para ficar diante do computador, diante do celular, né? Manifestando a nossa fé no nosso Deus, Criador de todas as coisas, Deus que deu a vida para mim, dá a saúde, a força para trabalhar, a força para estudar, né? A esperança que nós carregamos, a esperança em tudo aquilo que nós acreditamos, né? A nossa fé também. A fé que é um dom de Deus, e vamos pedir sempre, né? Fé.
Porque a fé é de Deus, a fé é um dom, é Deus que nos favorece com isso, né? Vamos agradecer a Deus, agradecer esse momento, que Ele nos favorece estarmos aprofundando um pouco sobre a nossa fé. Porque esses encontros é para nós amadurecer e aprofundar a nossa fé. É o que nós temos, é a nossa maior riqueza, é o nosso maior tesouro. Vamos agradecer a Deus por isso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estivemos reunidos, vamos permanecer reunidos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só parar aqui de gravar.